Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Eu sou Dara Ferreira e no episódio de hoje vamos falar sobre a importância dos povos Bakongo, um dos mais influentes grupos de matriz banto da África Central. Sua história, cultura, espiritualidade e formas de organização social deixaram marcas profundas não apenas no continente africano, mas também na diáspora africana, contribuindo para a formação de identidades, saberes e práticas culturais em diversos países. Para enriquecer essa conversa, contamos com a participação do Sr. Paulo Beng, que será entrevistado por Madalena André. Fiquem conosco e embarquem nessa viagem pelo universo dos povos Bakongo. Boa noite. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer aqui no PAI é o que é um alambamento? Um alambamento hoje é tido como casamento tradicional, mas é um ato natural, mesmo antes da chegada do europeu em África, era um dote. O alambamento era o reconhecimento profundo e principal de um homem para com a mulher. Qualquer homem que tivesse que ter uma mulher como esposa não podia ter simplesmente por nada, mas sim tinha que haver um ato em que os familiares da mulher e os familiares dos esposos estiverem sentados juntos e os familiares da mulher a imporem o preço da noiva. Isto é preciso uma lista de coisas não igual a que hoje se faz sentir. O que é vulgar por momento não era assim antes. Naquela altura eram coisas normais, um valor normal, que é para simbolizar que o fulano é casada com o fulano, é esposa legal do fulano. Eram feitas assim as coisas, e isso é que se chamava alambamento, preço da noiva ou dote. Tinha por direito dar peças de roupas. No caso dos Bakongos, tinha que haver cabeças de gado, sobretudo caprino, ou suíno até, dependeria da escolha. E um valor que não era tão excessivo como se vê nesses dias de hoje, não. A bebida, o nosso maruvo, aquela bebida natural que sai dos bordões, não era tão vulgar naquela altura as bebidas industriais. Mas agora, com a chegada do europeu, incluiu-se os produtos industriais que hoje se faz sentir. Bebidas tal como a gasosa, a cerveja, os vinhos, o uísque. Então, com um valor dependendo dos sujeitos. Então, isso é que se chama alambamento. É um casamento tradicional, tal como podemos chamar nesses dias. É tradicional porque depois do europeu chegar em África e em Angola particularmente, então, primeiro começou-se com os casamentos das igrejas, a católica principalmente, e depois passou a ser reconhecido na conservatória. Então, tudo isso faz parte do alambamento. Então, alambamento é o casamento tradicional. Nesses dias chama-se tradicional, mas isso fazia-se antes da vinda do colono em África. Resposta, pai. Agora vamos passar por outro ponto, eu gostaria que o pai falasse o que é um soba e qual é o papel do soba na sociedade, né, Bakongo ou no contexto angolano. O soba, em princípio, é o responsável máximo de um grupo social localizado numa determinada região dentro de um território.
é o secul, podemos assim também lhe chamar, porque esses nomes variam de região para região. O soba é o responsável numa aldeia ou então numa determinada quantidade de aldeias. Porque, falando do soba, cada aldeia tem que haver um soba. O responsável máximo não era necessariamente, ou não é necessariamente que eles tenham os conhecimentos acadêmicos, não sei, mesmo também é uma situação que já existia antes da vinda do europeu em África e particularmente em Angola. O soba é uma autoridade tradicional. É o indivíduo a quem cabe a administração do bairro onde ele mora com a sua sociedade, com o seu povo. Ele é representante, é quase o administrador do bairro. Não há nada que possa acontecer que não passa sob o tutela do mesmo. Ele acumula quase todos os cargos administrativos. Ele é o representante da justiça, o juiz máximo. Tudo por um pouco. Tem o seu elenco, mas nada pode acontecer sem que faça a ele e que autorize ou não autorize. Então, o papel do soba é da responsabilidade e autoridade máxima de qualquer aldeia, porque não pode haver soba sem alguma aldeia com o povo. E tal também não pode acontecer, não pode haver um povo ou uma aldeia sem um soba. Ele vela e resolve todos os assuntos. Ele é o mandatário de tudo por um pouco na aldeia. Nada pode acontecer de bom ou de mal que não passa por avaliação do mesmo. Então, esse é o papel do soba. O soba é a autoridade máxima dentro de uma aldeia. E depois da vinda do europeu, então, ao chegar o europeu em Angola, também reconheceu mesmo a autoridade desse, não subjugou, reconheceu e trabalhou com o soba e respeitou e encarregou a missão de tudo por um pouco que tivesse que acontecer na aldeia, qualquer serviço, qualquer situação. Então, quem responda em primeiro lugar é o soba, sim ou não. Então, esse é o papel do soba, é responsável máximo de um grupo social que vive num determinado território ou numa determinada zona dentro do território nacional. Obrigado, pai, pela entrevista que o senhor deu para nós. E eu gostaria que o pai, desse um conselho para nós, os jovens que estamos aqui na diáspora, que estamos distante da nossa cultura, que estamos distante do nosso pessoal, desse um conselho para nós acerca da nossa cultura, Muito obrigado. Em princípio, dizer que eu sou Manuel Paulo Beng. Tenho 58 anos de idade. Nasci no município dos Buengas, na província do Uísque. E com certeza eu já vivi e convivi com os sobas e por final eu sou neto de um dos regedores. O pai do meu pai era mesmo o regedor principal lá do Conselho dos Buengas, hoje é município. Então, eu tenho uma longa experiência nessa parte. Eu acompanhei muitas vezes os alembamentos e até
naquilo que já falamos, de que o SOBA é também um juiz, para além de trabalhar com os seus juízes, mas ele é o juiz principal. Nada podia se julgar sem consultar a parte primeiro o SOBA, para entender se a justiça foi bem feita ou foi tendencial. Esse lado, pelo menos até aí, já vi muitas coisas. Já vi muitas vezes os julgamentos, os alembamentos. Agora, a diferença, por momento, às vezes são situações que podemos chamar exógenas. Isto é, o abandono por razões diversas da nossa cultura. Quer aqui mesmo em Angola, não é só na diáspora. Mesmo aqui em Angola, em particular nas grandes cidades ou nos grandes centros urbanos, a juventude, e não só, muita gente está tornando-se aculturada, às vezes por vontade própria ou por imitação. Então não é bom. A nossa identidade é a nossa cultura. Nós temos que ter uma cultura tal como os ancestrais deixaram, e se mais ou menos até enriquecermos, ainda melhor, né? Porque as coisas que os nossos ancestrais deixaram não são tão idênticas hoje. Principalmente a ciência evoluiu bastante. Muitos meios técnicos ou tecnológicos, os nossos avós, nossos bisavós, não deixaram esses meios todos. Mas não é com a existência desses meios que nós temos que fugir, abandonar a nossa cultura, que é a nossa identidade, que não é bom, quer aqui no país, ou pior ainda, vocês que estão fora de Angola. Em qualquer lugar, em qualquer país onde você estiver, fazer-se angolano e com conhecimento próprio da cultura angolana, ou reconhecer-se de acordo à sua etnia, é a melhor coisa, é muito bom. Não é desprezo, tal como muita gente deveria estar a pensar. Então, ter o conhecimento da sua própria cultura é muito bom. Vocês têm que saber transmitir essa cultura àqueles povos com quem vocês vão convivendo, para melhor distinção, para melhor explicação. Primeiro, você tem que saber se definir, tem que saber se distinguir, saber da sua origem. É a melhor coisa, que às vezes também a pessoa a quem você quer conviver e viver quer saber mesmo disto. Isso faz bem. Não importa onde você estiver, na Europa, na América, na Ásia, tal como os outros também fazem. Quando vão em outro lugar, eles sentem-se o que são a partir da terra deles, onde nasceram. Também nós devíamos e temos que ser assim. É bom vocês se conhecerem. A minha etnia é Cis. Eu sou da província, do município X. Vale muito. Isso nos dignifica e nos dignifica a todos nós. Então, não vale a pena vocês passarem a ter aquele sentimento de se diminuir, ter a vergonha, às vezes pela cor. A cor e a nossa língua é a melhor identidade que nós temos. É mesmo assim que o Deus nos criou. É assim que nós temos que nos assumirmos em qualquer lugar onde estivermos. Então, até ali, estou grato e desejo-vos boa estadia e boa colaboração, menos atritos, menos conflitos. Estudar é mesmo o convívio, saber conviver, saber compreender o outro lado. Mesmo havendo críticas, mesmo havendo desprezo, é preciso ir ainda na compreensão, não se sentir desprezado ou desprezada.
saber responder. Não vale a pena a gente ficar nervosos quando mais ou menos outra gente soltam adjetivos menos bons. Então a gente apresentar a nossa boa cultura, a nossa compreensão, uma resposta branda, então isso faz bem para todos nós. Tenham boa sorte e muito empenho. Obrigado.